Senta aqui comigo. Hoje vamos para um café sem pressa. Hoje a conversa é daquelas que a gente costuma evitar até não aguentar mais. Não é um vídeo para aprender, é um espaço para reconhecer coisas que todo mundo sente e tem vergonha de pensar, desejar e esconde. Você já se percebeu carregando culpa por algo que ninguém jamais precisaria saber, mas que não sai do pensamento? Talvez tenha surgido inveja da relação de alguém próximo, ou um desejo seguido de vergonha por alguém que parecia não ser permitido, ou até mesmo sonhos sensuais com alguém considerado proibido, e o dia começou com um peso difícil de explicar, ou uma briga em que ficou claro que um pedido de desculpas era necessário, mas algo simplesmente travou. Essas pequenas vergonhas, essas culpas silenciosas que ninguém vê, são o terreno perfeito para algo que se opera dentro de você. O falso ego. O falso ego se alimenta de cada desejo reprimido, de cada ressentimento escondido, de cada culpa que continua sendo carregada. Ele não grita, ele sussurra. E diz com a sua própria voz: é preciso se corrigir, se punir. Essa voz é sutil, quase invisível, e mantém a alma presa. Sabe aquela sensação de acordar sem forças, como se algo tivesse dado errado, antes mesmo do dia começar? Ou aquela ansiedade que aparece sem motivos claros, mas aperta o peito? Isso não é só pensamento, é memória emocional no corpo. Uma bagagem antiga que foi se acumulando a cada autojulgamento, a cada contenção, a cada silêncio forçado. Um suposto erro acontece hoje, mas o peso sentido não é proporcional a ele, porque não vem só de agora. Enquanto o passado é revisitado, cenas são revividas, decisões são remoídas, e assim o falso ego se fortalece. Porque no presente a culpa não se sustenta. Aqui entra algo delicado. Às vezes, a culpa não tem relação com moralidade, tem relação com pertencimento. Em muitas histórias familiares, estar bem demais soa como traição. Dessa forma, o sofrimento conecta, o peso mantém vínculos. Então, quando a vida começa a fluir, algo trava por dentro. Surge aí a autossabotagem e a culpa retorna. Porque o conhecido parece mais seguro. Porque em algum nível inconsciente, sofrer junto com alguém parece menos ameaçador do que ser livre. E o falso ego se alimenta disso. A culpa vira uma prisão silenciosa que se vigia sozinha. Talvez isso pareça falta de controle, fraqueza, um suposto erro humano. Mas o que está operando aqui vai mais fundo. Quero te falar sobre 3 segredos da culpa, coisas que talvez você nunca tenha aprendido e que podem te ajudar a dar um grande salto para uma vida mais livre e mais amorosa. Mas antes disso, é importante entender algumas coisas sobre o ego. Muita gente pensa que ego seja arrogância, vaidade, superioridade. Mas o ego mais perigoso é aquele que se sente inadequado, o que vive tentando se consertar. Ele nasce e no momento em que surge a crença de que algo precisa ser corrigido para que a paz ou o amor sejam merecidos. A culpa se torna a prova perfeita disso. Enquanto existe culpa, existe uma história ativa. A história de alguém que errou ou que acredita ser pecador e precisa ser punido. Ele não quer destruir, ele quer continuar existindo. E para existir, precisa manter a sensação
de separação divina. Agora, deixa eu te dizer algo ainda mais interessante sobre o ego. Existe um estado de ego em que, provavelmente, sem ele, não haveria sobrevivência. Ele funciona como um termômetro de proteção, um instinto primário. Esse ego se expressa através de emoções básicas presentes em todos os seres mamíferos. Então, nesse contexto, dá para dizer que o ego é necessário, porque essas emoções não nasceram para adoecer ninguém, elas nasceram para manter a vida. Vou te contar quais são. Vamos primeiramente falar da raiva. Ela não é destruição, ela é impulso. A raiva primária que faz reagir, se levantar, se defender. Sem raiva, não haveria força para seguir. Outra emoção é o medo. O medo não é um erro. O medo existe porque a vida precisa continuar. Nos animais, onde se é caçado, isso é claro. É um medo que faz correr, se esconder, na tentativa de sobreviver. No ser humano, ele deveria funcionar do mesmo jeito. Temos também a tristeza. Ela não é fraqueza, ela é luto. Até os animais vivem o luto. Eles param, se recolhem, sentem a perda. Alguns até derramam lágrimas. A tristeza permite que algo termine de verdade. Temos também a alegria. Ela não precisa de explicação. Quando ela aparece, o corpo sabe e o sorriso vem. O relaxamento acontece sem esforço. A vida se expressa naturalmente. E existe também a aversão ou o asco. Ela é um aviso do corpo dizendo: isso não é seguro. Os animais sabem o que podem comer e o que não podem. O corpo humano também sabe, não apenas sobre alimento, mas sobre intuição. Essas emoções não são o problema. Elas fazem parte da sobrevivência, fazem parte da vida. O problema começa quando o falso ego se apropria delas e transforma reações naturais em culpa, em identidade, em prisão. Agora vamos para o primeiro segredo. A culpa funciona como prova de existência. Ela diz: houve erro, houve falha, há separação, julgamentos. E, curiosamente, isso cria identidade. E então surge alguém com uma história, com um passado pesado, com algo a melhorar. Exemplos simples são: sentir inveja e se condenar por isso, desejar algo e iniciar um castigo interno. Mesmo quando ninguém foi ferido, a culpa continua sendo carregada para manter conexão com o passado, com a família, com a dor conhecida. Porque a verdadeira liberdade assusta. O segundo segredo é sutil. O falso ego mantém a atenção no passado para impedir a presença no agora. Enquanto os erros são relembrados, conversas são revisitadas, cenários alternativos são criados e a paz no presente permanece inacessível. Alguns exemplos: reler mensagens antigas, adiar começos, porque ainda parece haver uma dívida com a vida, guardar ressentimentos como se fosse proteção. Tudo isso te distrai e o agora fica mais distante e o falso ego segue no comando. O terceiro segredo é profundo.
Enquanto existe julgamento, não há o sentir no coração. Existe apenas o pensamento que analisa, que condena, que tenta corrigir para ser merecedor de amor ou ir para o céu. Isso costuma ser chamado de consciência limitada. Mas o amor não corrige, o amor reconhece. Quando o julgamento governa, a culpa ocupa o lugar do amor. E o que sempre esteve disponível passa despercebido. Agora deixa eu te perguntar, você sabe onde está o céu? Pensa comigo. Talvez o céu não seja um lugar, nem mesmo uma recompensa futura. Talvez seja simplesmente um estado mental, onde a culpa deixa de fazer sentido. Onde o ataque interno cessa e algo finalmente descansa. Isso faz sentido para você? Talvez a salvação nunca tenha sido se tornar melhor. Talvez seja parar de se trair. Quando a traição interna cessa, a culpa perde a função. E quando a culpa perde a função, o falso ego pode descansar. Se esse café tocou algo aí dentro, talvez seja a hora de compartilhar com alguém que ainda acredita que é preciso sofrer para merecer o céu. Até o próximo café.